Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu fechar a janela aqui rapidinho, só pra não ter muito barulho no meu vídeo. Hoje, enquanto eu preparava esse vídeo, eu tive um tempo com Deus, orando, e eu perguntei pra Ele o que Ele queria que eu falasse através desses vídeos. Eu falei pra Ele que isso aqui é o meu chamado. Eu recebi palavras sobre isso aqui já. Muitas pessoas disseram que eu seria influência, e a forma mais perto que eu tinha na época de ser influência é através dos vídeos que eu já fazia. Então foi por isso que eu fiz até a mudança do canal, foi por isso que eu fiz e comecei a fazer esse rebranding todo. E eu falei pra Deus, o que você tem pra falar pra essa geração? Como é que o Senhor quer me usar? E durante alguns louvores ali começou uma música que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Um louvor chamado No, ou Be Still, do Jeremy Riddle. E aquilo me pegou de uma forma tão profunda que eu não compreendia, sabe? Basicamente a música diz, se acalme. A música, ela é do ponto de vista do Senhor. O Senhor, como se o Senhor tivesse escrito uma música pra falar pra gente. Ela diz, acalme-se, fique calmo, pois eu sou o Senhor. Eu continuo sendo o Senhor, sempre fui o Senhor. Ela diz, entregue todas as suas preocupações, entregue tudo aquilo que você tem e se acalme, pois eu sou o Senhor. Então ele diz, eu ainda estou no cuidado, eu ainda estou cuidando da sua vida, eu ainda estou com você. Se acalme, pois eu sou o Senhor. E isso é muito lindo. Porque eu perguntei, eu falei várias e várias vezes, eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Porque eu comecei a ter mais zelo por causa disso, eu comecei a ter mais zelo pelo meu trabalho aqui, porque eu quero fazer com honra, eu quero fazer com excelência. Eu comecei a perguntar para ele várias vezes, Senhor, o que o Senhor deseja com que eu faça? E ele falou para mim, meu filho, se acalme, pois eu ainda sou o Senhor. E essa é a mensagem que eu tenho para dizer hoje, para trazer para você hoje. É basicamente uma viagem pela beleza do Senhor, pela beleza da sua misericórdia. Ele diz, se acalme, meu filho, pois eu sou o Senhor. Quero que você abra a tua Bíblia nesse momento em Salmos. Salmos 117, versículo 1 e 2, que diz, louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Nesse verso Davi chama a gente para louvar ao Senhor. Eu não sei exatamente se esse salmo foi escrito por Davi, mas acredito que sim. Ele chama a gente para louvar o Senhor. Louvar o Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua fidelidade dura para sempre, porque a sua misericórdia é grande com a gente. E Davi é uma pessoa que pode falar com muita tranquilidade sobre isso. Para você que não conhece a história de Davi, basicamente ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Tudo quanto aconteceu na vida dele durante muito tempo, Davi sempre botava Deus em primeiro lugar e sempre tentava ser essa pessoa que amava Jesus, amava Deus com o máximo do coração dele. Mas uma vez ele caiu em pecado, em imoralidade sexual, onde os soldados estavam em guerra e ele estava no castelo, e ao andar pelo terraço ele viu uma mulher tomando banho, e ele ficou com a cabeça louca naquilo, e ele mandou chamar a mulher, teve relações com ela, e depois quando ela engravidou, ele mandou matar o marido dela, para que nada disso viesse à tona. E aí ele caiu em pecado, ele percebeu isso tudo, a mente dele subiu e ele percebeu o mal que ele estava fazendo. E ele pediu perdão ao Senhor no máximo que ele podia, o mais rápido que ele pôde. Ele se rendeu ao Senhor e o Senhor perdoou ele. E foi aí que ele entendeu o quanto a misericórdia de Jesus é muito grande com a gente. E no capítulo 19... No capítulo 118, depois, ele fala que a misericórdia de Deus dura para sempre. E é verdade isso, o quanto a misericórdia dele é grande. E a gente pode perceber isso na nossa vida todos os dias. Porque a gente é muito mal. A gente é muito terrível. Eu não sei se você percebe, mas o tanto de coisa ruim que a gente pensa todos os dias. O tanto de coisa ruim que a gente faz todos os dias. E quantas vezes a gente peca. E mesmo assim Deus continua do nosso lado. Mesmo assim Deus nunca, em momento algum, fulminou a gente. Mesmo assim Deus sempre é forte com a gente. E por que que ele é tão forte com a gente? Por que que ele é tão... Por que ele está tão perto da gente? Por que esse amor é tão grande? Ele responde no segundo versículo, porque a sua fidelidade dura para sempre. Deus prometeu pra gente que seria fiel. Deus prometeu pra gente que seria perto da gente, pois Deus não é leal como um cachorro que está do lado, mas Deus é fiel, é forte, e Ele nunca, em momento algum, pensaria em abandonar a gente. Mesmo nós, que somos pecadores, mesmo nós, que somos tão terríveis como somos.
A verdade é que muitas vezes a gente não dá o valor necessário para Jesus. A verdade é que muitas vezes a gente não faz tudo quanto ele mandou, tudo quanto ele pediu. Às vezes há detalhes da palavra que a gente prefere desviar. Às vezes há coisas que a gente, mesmo sem perceber, abre mão. E é óbvio que a gente não consegue dar o máximo do nosso coração para Deus, porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é carnal. Nós naturalmente pecamos, vindo da raiz de Adão e Eva, a gente tem o pecado muito forte no nosso coração. E isso é horrível, isso é terrível, porque às vezes a gente, sem sequer perceber, a gente acaba pecando, a gente acaba desviando do caminho de Deus. Às vezes a gente está tão atulhado de coisa para fazer, tão forte assim na rotina que falta o que falta o tempo para ter com Deus. E não é que falta tempo, não é que você não tem tempo para adorar a Deus, é que você não priorizou Deus no momento que deveria, você não teve o amor o suficiente para poder dar a Ele a primazia dos seus dias. Eu conheço pessoas que fazem um devocional no ônibus, eu conheço pessoas que acordam mais cedo para orar, eu já ouvi testemunho de pessoas que dormem mais cedo, que acordam de madrugada para orar, mas que não negociam esse tempo com Deus, porque a gente não pode apenas comer no domingo. Imagina se você somente tivesse uma única refeição na semana toda. Se somente no domingo você se alimentasse, somente no domingo você tomasse água. De certa forma, em pouco tempo você morreria, porque não há como se alimentar apenas uma vez por semana. Mas você precisa se alimentar todos os dias, 3 vezes ao dia, tomando 2 litros de água ou mais. Então você precisa se alimentar todos os dias e em grande quantidade. E a mesma coisa com o Senhor. A gente em momento algum pode desviar do caminho dele de uma forma onde damos mais prioridade a nós mesmos do que ao Senhor. A gente tem que entender que a gente está nesse mundo de forma passageira, que a gente não é daqui. E a gente não pode se acostumar com as coisas daqui. Daniel, enquanto esteve na Babilônia, sabia que aquele era um tempo passageiro e que ele não era da Babilônia, que ele não era daquele lugar, que ele pertencia a Israel, que ele pertencia ao povo de Deus. E estando na Babilônia, ele em momento algum abraçou a Babilônia, mas ele preferiu viver no Senhor. Ele negou o manjar do rei, que devia ser um banquete incrível. Ele negou os costumes daquela terra e ele seguiu o caminho dele, crendo no Senhor, se negando a adorar os deuses babilônicos. E assim ele encontrou paz com Deus. E nós mesmos que somos dessa terra, que estamos nessa terra, não somos deste lugar, mas somos do reino dos céus. E estamos aqui de forma passageira e não podemos se acostumar com os costumes deste lugar. Mas temos que todos os dias renovar a nossa mente, assim como as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, nós temos que renovar a nossa mente, renovar a nossa aliança com o Senhor, para que a gente perceba o amor que está faltando no nosso coração. Porque se a gente dá mais valor às coisas da terra, se a gente dá mais valor às coisas passageiras, passa-se o dia tomado pela rotina, você chega em casa, você fala, não quero fazer o devocional. E no dia seguinte, você acorda para ir para o trabalho, sai todo atarefado ou para ir para a escola, e você perde o tempo de falar com Deus. Durante o ônibus você dorme, durante o caminho você se perde, você nunca tem o tempo de conversar com Deus. E passam 1, 2, 3 dias, até que se passa a semana toda e você percebe que nem menos ao culto de domingo, nem mesmo a comida semanal você comeu, nem mesmo um mínimo de ir ao culto domingo você deu ao trabalho de ir. E você vai começando cada vez mais definhando, até um ponto onde você perdeu o fio da meada, onde você se percebe numa situação que você pergunta para Deus, Deus, como é que eu cheguei a esse ponto? Deus, como é que eu dei tanto amor ao mundo e não amor ao Senhor? Como é que eu não percebi isso? E é porque é degradativo, é aos poucos. Ninguém nunca decide desviar do caminho de Jesus. Ninguém nunca está correndo uma maratona e do nada se desvia. É aos poucos. É um dia após o outro que a gente vai perdendo cada vez mais. E Jesus vê isso todos os dias. Jesus vê o dia que você não dá prioridade ao devocional. Jesus vê o dia que nem a oração antes de dormir você faz. Jesus vê você se alimentando mal cada vez mais. Jesus vê você dando prioridade às coisas do mundo, você dando prioridade a estar com seus amigos, você dando prioridade a ir em aniversários ou ir em lugares que não são pecado, não são errados, mas se forem colocados à frente de Jesus, se tornam grandes e grandes pecados.
Quando perguntado, Jesus disse que o maior mandamento, mais importante, era amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se eu dou prioridade ao aniversário do meu irmão, se eu dou prioridade a estar no trabalho, se eu dou prioridade a coisas que não parecem ser pecado, mas que quando estão à frente de Jesus, elas se tornam pecado. E se eu dou prioridade às coisas do mundo, às coisas que são passageiras, eu estou pecando de forma grandiosa. É claro que não há pecado maior e pecado menor, mas Jesus chama e fala a gente para amar a Deus com o máximo do nosso coração. Então que em momento algum, irmão, você decida parar, você decida desviar, ou você decida dar ouvido ao diabo, pois é aos poucos, em pequenos passos que a gente se perde. E a gente não pode em momento algum desviar. Jesus vê cada um dos nossos passos fora. Jesus vê cada vez que a gente pisa fora do caminho dele. E o seu coração se abate. Porque não foi só por aqueles que vão aceitar a Jesus que ele morreu, mas é por aqueles que tacaram pedras nele, é por aqueles que humilharam ele, por aqueles que gritaram, por aqueles que se clamam e dizem ser ateus, por aqueles que todos os dias dizem que são machucados pela igreja, por aqueles que todos os dias dizem que Jesus falhou com eles, que não foi fiel com eles. É por esses que ele morreu, é pelas pessoas que odeiam ele, porque ele sabia e sabe muito bem que muitas das pessoas às quais ele morreu por não aceitariam a ele e que morreriam mesmo sabendo que ele era o Senhor, morreriam porque não teriam o coração voltado para ele. Ele sabia que estava morrendo também pelos inimigos dele e por pessoas que não cederiam, pessoas que não aceitariam a ele no coração. Mas mesmo assim, por amor a essas pessoas, por amor e fidelidade a nós, ele morreu também por esses pecados, por aqueles que pecariam todos os dias, aqueles que somos eu e você, que pecamos todos os dias, que erramos contra o Senhor todos os dias, e mesmo assim ele nos ama, mesmo assim ele trata tão forte do nosso coração, e todos os dias estamos preocupados: Senhor, o que haverei de fazer? Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, como é que estou enfiado em tanto problema com isso? Ele vira para você e diz: se acalme, tenha paciência, pois eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, sempre fui o Senhor e sempre continuarei sendo o Senhor. Acalme-se. E Davi diz algo perfeito nesse momento. Basicamente, ele dá pra gente um guia de como viver a nossa vida. Ele dá pra gente, essa é a forma como que devemos viver. E esse é o porquê que devemos viver também. Ele diz: louvem o Senhor, todos os gentios. Que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. É isso que devemos fazer. Se não sabemos qual é o nosso chamado, se não sabemos qual é o nosso propósito, que louvemos ao Senhor, que façamos isso. Todos os gentios, todos os povos, todos os judeus, todos nós que louvemos ao Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome do Senhor. Eu espero que você tenha sido tocado por essa mensagem e que você perceba a importância de ter Jesus no seu coração. Irmão, se você não segue ainda a Jesus, se você não segue ainda ao Filho de Deus, se você não tem isso no seu coração marcado ainda, eu te convido a dar esse passo. Se você precisa de alguém para conversar, se você precisa de alguém para que você possa estar alinhado, eu tô aqui. @KevinPGomes no Instagram. Eu vou estar lá na DM com a DM aberta, disposto a conversar com você e falar um pouco mais sobre Jesus. Se você for da minha cidade e quiser marcar um café para poder falar sobre Jesus, assim a gente marca, assim a gente conversa. Mas, por favor, não deixe de tomar esse passo, não deixe de fazer isso, porque o meu trabalho apenas é plantar a semente. O meu trabalho é regar a semente, mas é sua função permitir com que o Espírito germine no seu coração a vontade de seguir a Jesus. É você que deve permitir isso, aceitar a Jesus. Então, irmão, eu ofereço essa oportunidade. E você que já é da casa, ou você que ainda não é, eu ofereço você para seguir aqui o canal, ou para deixar um comentário falando o quanto isso tocou o seu coração, ou a forma de melhorar, ou algo que você queira adicionar a essa palavra para que eu possa tratar em outro vídeo sobre. Deixe um comentário aqui, eu te convido a se inscrever para que você possa ver mais vídeos dessa forma. Eu te dou um beijo enorme no seu coração. Vá na Shalom do Messias, que você tenha uma semana abençoada e protegida pelo Senhor, e que essa palavra reverbere no seu coração, assim como reverberou no meu coração.
Eu vou deixar a indicação de música pra você, No, do Jeremy Riddle. E eu vou deixar em algum lugar da tela bem bonitinha a arte, para que você possa escutar ela durante a semana e ser abençoado pelo Senhor, ser tocado por Ele. Vá na paz mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Tchau.